Para a ciência, o universo ele tem 13,77 bilhões de anos, que é o que a gente pode ver aqui embaixo, é chamado Big Bang Expansion. Então, a primeira coisa que o Big Bang ele seria como se fosse antes do mundo não existia nada para a ciência. O universo e a matéria de algo do nada veio a se contrair e essa contração foi tão forte que depois gerou uma explosão e essa explosão deu origem ao universo. A partir dessa explosão do universo, a gente vai ver que vários planetas surgiram. Então, o que vai acontecendo é que surgem os planetas simples, surgem os primeiros elementos químicos, os elementos químicos vão se juntando com os outros, formam os planetas, e a partir da explosão de planetas simples, vai gerando elementos químicos ou átomos mais complexos, e a partir desses átomos complexos vai surgindo novos planetas, e assim vai indo, surgindo estrelas, planetas, os sistemas solares vão se organizando, e aí você vai ter matéria escura se expandindo, e o universo, para a ciência, está em expansão. Então aqui seria o universo se expandindo, espacialmente, temporalmente, e até chegarmos ao estado atual, em que nós temos galáxias, umas separadas umas das outras, cada vez mais distantes. Mas a segunda letra da termodinâmica ela vai dizer que as coisas elas tendem à desordem. No fundo, basicamente é isso. Então, como é que o universo ele se organizou se a tendência dele era se desorganizar? Então a gente pode observar, por exemplo, quando a gente quebra um copo, é muito mais fácil você quebrar um copo do que você juntar os pedacinhos dele e formar um novo copo. Então as coisas tendem à desordem, mas como é que o universo se organizou contra essa tendência? E a outra coisa é que o universo ele está cada vez expandindo mais, até que vai chegar um ponto em que não vai existir mais vida, porque os sistemas estarão tão distantes uns dos outros que não vai ser mais viável vida em nenhum local do universo, nem vai ser viável nenhuma viagem entre o sistema solar, que é algo tão sonhado na ciência como um todo hoje em dia. Embora também tenha uma outra teoria chamada Big Crunch, que o universo ele vai, em vez de se expandir como um todo, ele vai se contrair e explodir no novo, como se fosse um novo Big Bang, só que é o Big Bang final do mundo. Na verdade, aqui o que eu estou tentando, a crítica que eu estou fazendo é que sem Deus e pelas leis da física não faz sentido o universo ele estar organizado como ele está hoje. Mas a descrição pode estar correta de como o universo surgiu. Então, a gente primeiro chegou dos 13,77 bilhões de anos, chegou até os sistemas solares atuais, então é muito ano aqui se você perceber bem, e agora a gente vai entrar no nosso sistema solar. Então, nosso sistema solar ele tem mais ou menos 4,6 a 4,7 bilhões de anos. Então, dentro do sistema solar, a Terra foi formada, mas a Terra se organizou, os sistemas se organizaram, o nosso sistema solar se organizou com os planetas, a Lua também surgiu, e a partir disso, de maneira bem resumida, houve a formação da Terra há 4,6 bilhões de anos atrás. Depois disso, surgiram as rochas mais antigas, as formas primitivas de vida. Depois, há cerca de 2 bilhões de anos, surgiram os protozoários e as esponjas. A gente for cada vez indo para fora desse círculo. Então, aqui dentro do círculo é a idade mais antiga e você vai saindo para fora do círculo as idades mais novas. Então, aqui a gente parou aqui em algas e bactérias há 1 bilhão de anos atrás. Depois, há 600 milhões de anos atrás, surgem os protozoários e as esponjas, rochas sedimentares, peixes, 420 milhões de anos atrás as plantas, depois os anfíbios, depois os insetos, répteis, depois as plantas e sementes há 180 milhões de anos atrás, depois o petróleo e o gás, depois há 130 milhões de anos atrás as plantas com flores, depois os últimos dinossauros, depois o Himalaia, depois vem os mamíferos gigantes, os macacos, os Alpes, pastos, o Grande Cânion, as idades glaciais, o mamute, e há 1 milhão de anos atrás mais ou menos, embora a gente não saiba a idade correta do surgimento dos seres humanos, a gente vai ver que houve o surgimento da humanidade e foi bem recente. Então a gente saiu de bilhões de anos, 13,77 bilhões de anos, foi para 4,6 bilhões de anos atrás, e agora a gente já saiu da casa dos bilhões de anos para entrar nos milhões, e aí vai ser agora falar um pouquinho da história do homem. Isso saiu de bilhões para 1 milhão de anos atrás,
Aqui é outra forma de representar isso. Eu não vou apresentar, porque eu já apresentei isso na primeira imagem. Mas aqui a mesma coisa está dizendo lá, só que de maneira mais resumida e talvez mais simplista. Então, se você quiser parar, pausar o vídeo para dar uma olhada nessa figura, eu acho que é interessante. Para você também, se quiser gravar períodos, também é interessante. E aí você vai ver que cada um desses períodos que eu citei anteriormente, ele tem uma coisa chamada era, e período. Você teve dois éons, pré-câmbio e Fanerozoico. A era é muito mais comum de ser falado, então você tem a Paleozoica, Mesozoica, Cenozoica, Cenozoica, Ceno vem de novo. Os períodos, então você já deve ter ouvido falar em algum filme, Jurassic Park, como por exemplo, o período Jurássico, Triássico, Quaternário, Devoniano. Você vai ter vários períodos em que, por exemplo, existiam plantas gigantes na Terra, existiam os animais, eles tendiam a ser muito maiores por causa da disponibilidade de oxigênio. E aí você tem vários tipos de períodos diferentes e que cada período desse daria até para fazer um filme. Cada período desse é rico em história e interessante para a gente discutir um pouco e saber um pouco mais a respeito. E aqui é outra maneira de representar isso de maneira também resumida. E aqui você vai ter os mesmos períodos, vai ter as idades aqui também. E você vai ver que a gente está no período do Holoceno, que é a época do desenvolvimento do homem, que é cerca de 1 milhão de anos atrás. E agora a gente vai entrar nesse Holoceno. Então, entrando na idade do homem, então na idade do mundo a gente pode ter mais ou menos 5 períodos. Mais citado, 4. Tem a pré-história, há 200 mil anos atrás. Com a escrita surge a Idade Antiga, há cerca de 4 mil anos antes de Cristo. Depois vem a Idade Média, com a queda do Império Romano. Você vê que o Império Romano surgiu, foi bem forte durante um período de tempo. A Bíblia conta um pouquinho disso. Depois da queda do Império Romano, nós temos o surgimento da Idade Média. A Idade Média, uma igreja católica muito forte, com as cruzadas, o crescimento dos muçulmanos, começou a ter as cruzadas, as guerras como um todo. E aí a Idade Média termina com a queda de Constantinopla, que representava o Império Romano, só que da Idade Média. Depois da queda de Constantinopla, temos a Idade Moderna, que se inicia depois dessa queda. E essa Idade Moderna é marcada pelos avanços científicos no conhecimento como um todo, e começa com os avanços na ciência como um todo. Teve a Revolução Científica, surge o positivismo, e essas coisas culminam toda no que é chamado de Revolução Francesa. Com a Revolução Francesa, surge a Idade Contemporânea, que é a idade que a gente está até hoje. De 1789 até hoje, que é a Idade Contemporânea ou Idade Pós-Moderna, ou a época da Modernidade Tardia. Então aqui é o resumo do mundo. Eu não vou entrar em muitos detalhes nisso, mas a gente vai ver, por exemplo, a destruição do Templo de Jerusalém, teve o período dos pais da igreja, a fundação de Constantinopla, o nascimento do islamismo em 622, o cristianismo como religião oficial do Império 313, teve o início das cruzadas 1095, teve, por exemplo, aqui as teses de Lutero em 1517, que também foi uma idade moderna. Também tivemos o movimento da Rua Azusa com o surgimento do pentecostalismo. Depois tivemos a Primeira e Segunda Guerra Mundial, que é algo muito mais recente. E assim fomos tendo vários períodos e vários eventos que aconteceram ao longo desses 4 períodos bastante conhecidos.